Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vamos falar um pouco sobre Vasco da Gama. Vamos falar sobre renovação de contrato, vamos falar sobre Verratti, possível escalação do Vasco para o jogo de hoje frente à equipe do Ceará, lá na Arena Castelão em Fortaleza. Enfim, vamos falar muito sobre Vasco da Gama, mas antes vai rodar a nossa vinheta. É isso aí, galera. Vasco da Gama que entra em campo hoje à noite a partir das 21h30 e você é nosso convidado. Faremos a transmissão por aqui, eu vou estar na narração, Luiz Amadeu e Léo Lacerda nos comentários e você é o nosso convidado. Então vamos começar a trazer algumas notícias sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama, que o seu diretor é o Marcelo Santana, ele sequer viajou com a delegação, continuou no Rio de Janeiro para tratar de renovação de contrato. Ele está discutindo o contrato com o Ryan, o Puma e o Léo Jardim. O Puma viajou para o Uruguai para o nascimento do filho, sequer foi para Fortaleza. Deve dar uma atrasada um pouquinho nessa negociação. Já Ryan está praticamente definido, falta acertar alguns detalhes para ele assinar esse novo vínculo com o Vasco da Gama. E Léo Jardim está em tratativas finais da permanência dele em São Januário. A negociação já se arrasta há algum tempo, um pouquinho difícil, né? O goleiro está bem valorizado, mas deve fechar o seu contrato, a sua renovação com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem está muito bem no Vasco da Gama e vive um grande momento é Pablo Verratti. Ele que com os 2 gols feitos contra a equipe do Sport se tornou o 20º maior artilheiro estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Ele tem 25 gols, está a apenas 1 gol do Vargas, do Mendonça e do Casares. Provavelmente em breve vai também ultrapassar aí essa marca e vai subir ainda mais na classificação de artilheiros estrangeiros do Campeonato Brasileiro. Ele que foi eleito o craque betano da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Verratti teve uma atuação muito boa diante da equipe do Sport, atuou muito bem e com isso foi eleito o craque betano que patrocina o Campeonato Brasileiro. Parabéns, Pablo Verratti, você merece, realmente é um grande jogador e vem atuando muito bem pelo Vasco da Gama. Vasco da Gama que chegou em Fortaleza, lá no estado do Ceará, capital do Ceará, nessa segunda-feira, e o canal do Vasco no X postando aí as fotos dos torcedores recebendo os atletas lá em Fortaleza, né? Muito bacana, torcedores fazendo muita festa na porta do hotel, e é sempre bacana ver o Vasco da Gama atuando também fora do Rio de Janeiro. O Vasco sempre atua como local, em todo lugar que vai. A torcida do Vasco é gigantesca, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. E Fortaleza, mais uma vez, dá uma demonstração disso. Lotou ali a porta do hotel, recepcionando os nossos atletas que se sentiram em casa, com muita alegria, muita festa e felicidade. Estádio do Castelão que deve ter aproximadamente 30 mil torcedores, público bacana para esse jogo na terça-feira de Vasco da Gama e Ceará, e o torcedor do Vasco, tenha certeza, estará presente fazendo aquela festa mais uma vez. Já a CBF divulgou, né? O árbitro da partida entre Ceará e Vasco da Gama. O árbitro vai ser o Denis da Silva Ribeiro Serafim, ele que é lá de Alagoas, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e por Luiz Carlos de Franca Costa. O Guilherme é de Minas e o Luiz Carlos é do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro é o Paulo José Souza Mourão, do Maranhão, e no VAR o Rodolfo Toschi Marques, ele que é lá da Federação
Paranaense. Essa é a arbitragem para o jogo entre Ceará e Vasco da Gama. A lista dos relacionados para esse jogo, temos algumas baixas, né? O Maurício Lemos, que já não vinha sendo relacionado, ele que tem uma fratura na costela, está em tratamento, ainda não tem data para voltar, não foi estipulado uma data para ele voltar. O Coutinho, que está sendo poupado, sequer vai para o jogo. Tietê com problemas particulares, problemas familiares para resolver. E o Puma Rodrigues, que a gente já falou anteriormente, viajou aí para o Uruguai para acompanhar, na verdade, o nascimento do seu filho que é uma bênção na nossa vida, e fez muito bem o Vasco em liberar o Puma Rodrigues para acompanhar o nascimento do seu filho. Já falando do adversário do Vasco da Gama, o Ceará, essa é a provável escalação da equipe do Ceará, com Bruno Ferreira no gol, Fábio Souza, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo, Ailon Galeano e Pedro Raul. Destaque para Ailon, jogador que já rodou por vários clubes no Brasil, e também o Pedro Raul, que atuou pelo Vasco da Gama, não teve uma passagem muito feliz, mas vem se destacando nessa equipe do Ceará nesse começo de temporada, fazendo alguns gols e dando assistência. Pedro Raul, que é muito bom no jogo aéreo, o Vasco precisa ter muito cuidado com esse jogador ali dentro da grande área. Já o Vasco da Gama, provável time que o Vasco vai levar a campo é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Essa zaga que vem sendo mantida já tem alguns jogos. Hugo Moura, Paulinho ou Jair, essa é uma dúvida. Payet, Garré, Nuno Moreira e Verrete. E você, torcedor, gostou dessa equipe do Vasco da Gama, essa provável equipe do Vasco da Gama? Você escalaria Payet e Garré juntos desse time do Vasco? Ou você botaria Garré ali no meio campo e Payet começando no segundo tempo, entrando no segundo tempo, ou inverso? O Garré começando e o Payet no banco de reservas? O que você acha? Qual é a melhor escalação para o Vasco nessa noite, já que o Vasco tem alguns desfalques? Coloca aí no nosso chat, coloca no seu comentário, diz para nós o que você faria se fosse o Carille. Que time você colocaria em campo? Paulinho ou Jair? Ajude ele a desfazer essa dúvida, traz aí a sua mensagem, sua opinião, que é muito legal ouvir você, muito importante para nós ouvir você. Eu entraria com o Garré de começo e o Payet ficaria no banco e botaria o Ryan para jogar pelo lado direito. Essa seria a minha equipe titular do Vasco da Gama. Não queimaria ali os dois meias logo de cara, não. Seguraria um pouquinho o Payet para o segundo tempo. Classificação do Campeonato Brasileiro 2025. Olha o Vasco colocado aí na 4ª posição. O Vasco no G4. Eu sei que é início de campeonato, eu sei que é começo de competição, mas é gostoso ver o Vasco na parte de cima da tabela, né? O Vasco com 6 pontos ganhos em 3 jogos. Bem legal ver o Vasco pontuando aí, subindo na tabela. E o Ceará, o nosso adversário, é o 8º colocado, com 4 pontos. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos para a equipe do Ceará, que deve tentar propor o jogo no dia de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Joga em casa, quer aí mostrar serviço para o seu torcedor e somar ponto. E a gente sabe que quando os times jogam em casa, tentam se impor um pouco mais. O Vasco, de repente, pode se aproveitar do espaço cedido pela equipe do Ceará e, quem sabe, trazer uma vitória aí. 3 pontos seria importante. Lembrando que, se o Vasco vencer hoje, é jogo isolado, o Vasco vai a 9 pontos na tabela e pode dormir líder da competição. Já imaginou? Que legal! O Vasco com 9 pontos liderando a competição, mesmo sendo início de campeonato. É sempre bom ver o Vasco nas cabeças mais uma vez. A 4ª rodada, que começa hoje com o Vasco da Gama e Ceará lá no Castelão. Confesso a vocês que o estado do gramado do Castelão me preocupa. Toda vez que o Vasco vai jogar lá, o gramado não está em bom estado. Não sei como está agora, se já foi recuperado ou não. Vamos ter essa noção no jogo de hoje. Mas sempre que o Vasco atua no estado do Castelão, o gramado não é muito bom. A rodada prossegue na quarta-feira com Botafogo e São Paulo jogando às 18h30, Mirassol e Grêmio às 19h, Sport e Red Bull Bragantino também às 19h, 19h30 lá na Neoquímica Arena tem Corinthians e Fluminense, no Beira-Rio às 19h30 Internacional e Palmeiras, 21h30 Flamengo e Juventude,
21h30, jogo dos desesperados. Santos e Atlético Mineiro não fazem um bom começo de campeonato brasileiro. O técnico do Santos, o Caixinha, inclusive, já foi até demitido. O Cuca ainda não balança, mas é sempre problemático, né, o investimento que o Atlético Mineiro tem. Então é sempre problemático não trazer bons resultados. Tem o Clássico Nordestino, também às 21h30, entre Vitória e Fortaleza. E fechando a rodada na quinta-feira, teremos Cruzeiro e Bahia, às 21h30. Essa é toda a rodada, é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E para fechar a minha participação nesse vídeo, o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, que se reuniu nessa segunda-feira, aprovou a criação de uma sociedade de propósito específico, que será a empresa que vai receber os recursos para a reforma de São Januário através da venda do potencial construtivo. Foram 172 votos no total, sendo que 168 conselheiros votaram a favor para a criação dessa sociedade de propósito específico. 3 não aprovaram e uma abstenção apenas, totalizando então os 172 votos. Lembrando que agora a votação vai para os sócios vão votar e vão aprovar ou não a criação dessa empresa. Ainda não foi definida a data, mas a data deve ocorrer, essa votação deve ocorrer entre os dias 20 e 25 de maio. Provavelmente a expectativa é que seja aprovado seja aprovada a criação dessa empresa, o que é muito importante, é um passo muito importante para a tão sonhada reforma de São Januário. E eu vou terminando minha participação por aqui, agradecendo a todos vocês. Deixe seu comentário, deixe seu like, nos fale o que você está achando dos nossos vídeos e, se puder, agregar alguma coisa, trazendo alguma opinião importante, também é bem legal. Deixo meu abraço e faço novamente o convite para você. Hoje, a partir das 21h30, a bola rola, mas a gente já vai estar aí fazendo um pré-jogo desde as 20 horas, depois tem aquele pós-jogo, se Deus quiser, a gente fazendo comentários sobre a vitória do Vasco da Gama. Então, vem com a gente, vem participar, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante, é muito legal saber o que você pensa do nosso trabalho, saber o que você pensa também do jogo, da sua ação, dar seu palpite, enfim, traga toda a sua opinião para nós. É sempre muito bem-vindo você aqui no canal Na Torcida Vascaínos. E o canal é feito para você. Você é peça fundamental dessa engrenagem. Então, meus amigos, deixe seu recado, porque vai ser sempre muito bem-vindo. E eu fico por aqui lhe desejando uma ótima terça-feira e que a gente termine o dia hoje comemorando uma grande vitória do Vasco. Valeu, galera! Vou embora, mas à noite tô de volta, eu, Luiz Amadeu e Léo Lacerda, para a transmissão de Ceará e Vasco da Gama, direto de Fortaleza. Grande abraço, fui, até a próxima!